na pré-Libertadores, primeiro desafio do Corinthians para chegar à fase de grupos, vai enfrentar a União Central da Venezuela, onde já está desde ontem, onde também o Léo Lepre está desde ontem acompanhando a chegada do Corinthians e traz informações para a gente agora aqui no Tá Na Área. Fala pessoal, boa tarde para vocês aí no Brasil, aqui em Caracas, na Venezuela, porta do hotel do Corinthians. O time acabou de sair para fazer o único treinamento e vai ser realizado no centro de treinamentos do Caracas Futebol Clube, porque amanhã o time tem esse compromisso importante, estreia na Libertadores contra a Universidade Central da Venezuela. O Corinthians viajou aqui para a Venezuela em voo fretado, mais ou menos 5 horas de voo, descansou, almoçou e agora à tarde então saiu para esse treinamento. Ramon Dias trouxe o que tem de melhor, só deixou lá em São Paulo o zagueiro Gustavo Henrique, que está se recuperando de uma lesão muscular, e também o atacante Pedro Raul, aí sim por uma opção técnica do treinador argentino. Vou conversar aqui com 2 torcedores venezuelanos que estavam aqui na saída do Corinthians no hotel. Eles aqui conseguiram alguns autógrafos, estão mostrando camiseta da seleção brasileira. Pudieron conseguir muchos autógrafos de los jugadores. ¿Cuál es la firma más importante que tienen ahí? Memphis. ¿Dónde está la de Memphis? Memphis está aquí. Te la firmó en la de Barcelona. Barça, la del Barça. ¿Qué le dijiste a Memphis? No, Memphis, eres histórico, eres histórico. ¿Sí? Sí, sí. Que Memphis, un excelente jugador siendo de Europa y está jugando en Latinoamérica, es increíble. Viene jugador europeo. Está dizendo que é histórico para ele, né, ter uma assinatura do Memphis, um jogador que agora está tendo a oportunidade de jogar aqui na América Latina, então ele está muito feliz por ter conseguido. ¿Vos cuál firma conseguiste? ¿Cuál es la más importante que tuviste? Más importante Yuri Alberto, el mejor delantero de Brasil para mí, lo amo. ¿Te gusta Yuri Alberto? Ojalá un día poder verlo en Europa, más en el Real Madrid. De verdad creo que se merece la oportunidad de ir para allá. No se le dio, pero ahora está demostrando que tiene un nivel muy alto. El máximo goleador la última temporada, ¿no? De Brasileirão. Osvaldo te chamás, não? Sim. Osvaldo aqui está dizendo que a assinatura mais importante que ele tem é a do Yuri Alberto, último artilheiro do Campeonato Brasileiro, inclusive dizendo que espera vê-lo novamente na Europa, espera vê-lo com a camisa do Real Madrid. Ele falava de Yuri Alberto, vos meio que não coincidís com o que disse? Yuri sí, pero para el Barça, no Madrid. Madrid no. Barça. ¿Al venezolano le gusta mucho el fútbol, le gusta más el béisbol? ¿Cómo está eso? O sea, está... Depende de la zona. Exacto. O sea, aquí en Caracas, el béisbol, vamos a poner el béisbol. Pero si vas para otras partes, tipo Barquisimeto, Valencia, el fútbol. Venezuela ha crecido mucho con el fútbol últimamente, bueno, se ha visto reflejado más en la selección. Por ejemplo, yo desde pequeño siempre tuve el fútbol presente y de hecho mi hermano aspira a ser jugador profesional. Nosotros no estamos tan afianzados en el béisbol, sino más en el fútbol. Perfecto. Y la Liga de Brasil... La acompañan, la siguen. Yes. Sí, imposible. ¿Y son hinchas de allá en Brasil? Corinthians. ¿Los dos? El Santos. Agradeço muito aos 2 amigos, eles aqui dizendo então que existe essa divisão na Venezuela, né, que parte da Venezuela acompanha muito futebol, parte acompanha muito beisebol, aqui especificamente na capital Caracas, mas o beisebol em outras cidades, o futebol é o esporte predileto, e nos diziam aqui então que acompanham bastante futebol brasileiro, principalmente o Corinthians aqui que torce o Osvaldo e o Edgardo, nosso amigo torcedor do Santos. Volto com vocês aí no Tá Na Área. Obrigada, Léo Lepre. É cosmopolita, né, essa matéria? Porque são 2 venezuelanos, um com a camisa da seleção brasileira, outro com a camisa do Corinthians. Fã do Memphis, que é holandês, mas ele gosta, o time dele é o Santos, no Brasil, né? E com a camisa do Barcelona, querendo que jogue, o outro querendo que jogue no Real Madrid e volte para o Europa e o Yuri Alberto. Então, assim, tem um pouco de tudo nesses torcedores venezuelanos para a partida do Corinthians amanhã, Calan. Um pouco... Acho que o Yuri Alberto até me surpreendeu um pouco mais de acompanhar o futebol brasileiro, né? E tem muita coisa com beisebol, como explicou o Léo Lepre, Venezuela. Mas o Memphis é esse carimbo, né, que o Corinthians traz. A grande atração, né? Quando contrata o Memphis na última temporada, né? É um cara que onde o Corinthians estiver nessa pré-Libertadores ou avançando a fase de grupos, arrasta torcedores do mundo inteiro. Né? Não, inquestionável. Acho que a grande atração da Libertadores é o Yuri Alberto. É o Memphis, perdão, é o Memphis. Mas já que você tem o Yuri Alberto, o sucesso também do Corinthians passa muito por essa trinca.
né? Que no caso é o Yuri, é o Memphis, por isso que os dois torcedores estão lá, né? Falando sobre os dois atletas. E o Garro, é uma coisa que deu muito certo. O momento do Corinthians é muito legal, é muito interessante, já vem desde o ano passado. A gente pode tirar essa continuidade até pelas alternativas que o Ramon e o Emiliano vêm tentando e vêm conseguindo rodar o elenco e a grande maioria correspondendo. O momento é tão bom do Corinthians internamente. É claro que ainda não está igual o ano passado, como terminou, o que é super natural, mas quem está entrando consegue suprir muito bem. Ele conseguiu dar opção, conseguiu variações, o Thales Magno conseguiu atuar muito bem, o Choca, que é um problema na defesa, conseguiu corresponder muito bem, é importante falar sobre isso. O Ranieri continua bem como primeiro homem por ali. Martínez agora jogando um pouco mais solto também nesse ano, uma função diferente do que ele fazia o ano passado. O Magno, como eu já havia falado, ele jogando como uma dupla ou então vindo mais de trás. Coronado aproveitou muito bem as oportunidades. O próprio Pedro Raul, que estava embaixo, já conseguiu recuperar a confiança. Acho que isso tudo fala do momento positivo do Corinthians. É inquestionável. E lidera o Campeonato Paulista, né? O momento é muito bom, entra como favorito. É inegável que o adversário é frágil, né? E tem o retorno do Bidon também, que para mim foi uma peça muito importante ano passado. É um cara que tecnicamente para mim é diferente, é um cara que soma junto com o Garro ali no meio de campo. O momento do Corinthians é muito bom, e de alegria e felicidade, e o sucesso não só do Memphis, do Yuri, mas da equipe de um modo geral, passa por esse bom momento. Talvez o Pedro Raul tenha sido aquele que menos aproveitou as oportunidades, né? Tanto é que não foi relacionado, e aí a explicação veio hoje. Tem lá no GE. Globo a apuração dos colegas, se deu entrevista e hoje falou sobre a preparação para esse jogo de amanhã lá na Venezuela e como deve ser para o Corinthians, como o Corinthians deve se comportar nessa estreia jogando fora de casa na Venezuela. Sabemos que nesta mata-mata, como se chama, né? Temos que mostrar nosso poderio. Sabemos nós que somos favoritos, mas dentro do campo são 11 contra 11 que todo mundo está procurando o mesmo, ¿no? Da vaga para Libertadores. E nada, vamos a dar tudo, vamos a sair, como falaram eles, como uma final, porque todos nós queremos lutar por uma vaga e competir. Sabemos que somos favoritos, isso está claro, né? Mas dentro do campo, como te falei, que vamos competir contra 11 jogadores que querem o mesmo. O sono deles também é a mesma coisa que a nossa. E nada, eu acho que mais que pressão é oportunidade para todos nós, né? Para mostrar para o mundo, para o Brasil, que queremos jogar a Libertadores, que representamos um clube gigante como Corinthians e vamos sair a matar amanhã. Um pouco dessa postura de mata-mata, de um jogo que começa fora de casa, mas você leva a decisão para a Neoquímica Arena na semana que vem. Mas talvez acho que a postura que o time demonstrou no clássico contra o Santos, né? Porque era um time que até aqui nos clássicos não vinha bem, não vinha fazendo grandes apresentações. Agora acho que o Carille fala um pouco disso, a coisa de guerra, de entender a característica do mata-mata e essa concentração que talvez nesse último clássico tenha deixado um pouco mais aparente, né, Rafa? E eu tenho lido bastante os nossos setoristas falando sobre, até internamente, como essa sequência positiva do Corinthians tem sido algo que está superando as expectativas, né? Da forma como conseguiu rodar o elenco e ainda assim ter bons resultados, ter bom desempenho e nos clássicos, como você falou, especialmente no último, ter conseguido se mostrar superior, intenso, ter conseguido fazer uma boa partida. E aí a gente até conversava aqui nos bastidores sobre a confiança que o Ramon e o Emiliano, a família Dias, tem em jogadores como Carrijo, como Romero, né, que já estão acostumados com competições sul-americanas desse tamanho. O Memphis, que está muito acostumado com competições também importantes no cenário do futebol internacional. Então, são jogadores que trazem uma experiência também, além da qualidade técnica, que já tem a confiança dos treinadores, são jogadores que trazem também esse fator, né, o fator da experiência, que podem agregar bastante num confronto como esse. Acho que a primeira parte da temporada do Corinthians e fez um planejamento para chegar na fase de grupos da Libertadores. Eu acho que esse é o grande objetivo desse primeiro terço de temporada para o time. Justamente porque, por ser esse compromisso mais importante, né, nessa terça-feira, ele tem que estar com esse alerta ligado, sabendo que a sequência, Calan, de uma classificação já garantida com vaga nas quartas de final e com, pelo menos nas quartas de final, um mando garantido. E aí tem esse espaço para pensar até no jogo da semana que vem,
e ainda esperando as fases mais decisivas do Campeonato Estadual. Tem como conciliar esse momento, a reta final, por essa preparação que foi em resultados, permitiu ao Corinthians essa tranquilidade nesse momento de olhar para a principal competição, né? Se colocou em condição, né? Essa é a verdade. Se colocou em condição, o Campeonato Paulista mostra isso. E por isso que é importante a gente citar a oportunidade que ele acabou dando para diversos atletas, né? Diversas alternativas, né? O que ele poderia fazer. E assim, é claro que a torcida do Corinthians sempre lota, independente do momento da equipe. Sempre lota o estádio. Mas, cara, não cai o número de torcedores que vão prestigiar o Corinthians, né? Você vê no Campeonato Paulista, independente do adversário, a torcida tá lá, lotada, em peso. Isso tudo faz uma diferença absurda, assim. É absurda. Então, se o Corinthians vai jogar uma Libertadores agora de uma forma mais tranquila, apesar dessa ansiedade de estar na Libertadores, que tem que ter uma atenção por ser fase de grupo, a gente sabe a importância que é. Por outro lado, a confiança tá lá em cima, tá lá no alto, né? E que a gente vai ver como que vai desempenhar e o foco total pensando nessa Libertadores, mas também na sequência desse Campeonato Paulista. E aí, podendo já observar esse jogador que a Rafa falou, né? Thales, outros jogadores, Romero, que tem a própria dúvida que ele tem na esquerda, se é o Bidu ou o Hugo, enfim, começa agora com o Hugo. A oportunidade dele dar... Bidu, hein? Você acha que hoje vai de Bidu? Não sei se para mim, eu acho que é um problema, inclusive, acho que a linha defensiva é um problema. Nos dois últimos jogos foi essa dúvida, né? Mas eu acho que o Bidu tá um passo à frente do Hugo. Eu acho que o Bidu tá um passo à frente do Hugo. Aí deve ser, mas nesses momentos ele consegue, talvez, não sei se sanar, mas ter mais elementos para fazer essas escolhas. Eu acho que sim. Acho que agora tá nesse momento, assim, de você conseguir dividir, você conseguir fazer essas escolhas e agora começar a olhar para o adversário, né? Porque antes era uma necessidade de rodagem no elenco para você conseguir os objetivos da temporada, não chegar desgastando ninguém e tentar manter um nível com seus atletas na parte física, né? Porque tática ele já conhece todo mundo, ele já sabe o que ele pode explorar. Só que agora já tem que ser um olhar um pouco mais à frente, já entregou resultado, está entregando desempenho e agora é tentar entender quais as características dessas peças que ainda não estão fixadas, ainda não estão cravadas de quem é titular ou quem não é titular, de entender também até na gestão de elenco, de acordo com o adversário que você vai jogar. E eu acho que isso, nesse olhar, nesse momento, o Corinthians já consegue fazer. Hoje, então, o Corinthians estreia nessa fase de pré-Libertadores, tem um jogo de volta na semana que vem em casa, avançando, joga ainda uma terceira fase eliminatória para, enfim, chegar à fase de grupos da Libertadores 2025. Rafa Serafim, Aline Calandrini.